Bom dia, meninas. Tudo bom com vocês? Olha só, essa parte de 1 Pedro que nós vamos tratar hoje, eu gostaria de tratar delas de uma forma assim, muito especial. Por quê? Porque é um assunto que para mim é muito precioso. É um dos mais preciosos para mim da Bíblia, porque tive experiência muito forte nesse texto. O Espírito Santo falou desse texto particularmente comigo, o que me fez mudar minha vida e o que mudou completamente o meu casamento, o que possibilitou que eu não fosse uma mulher divorciada hoje, que eu ainda fosse uma mulher casada. Porque há 28 anos atrás, eu era uma mulher muito nervosa, muito brava, muito manipuladora, as coisas tinham que ser do meu jeito, e se não fossem eu ficava muito nervosa, e lógico que isso é uma coisa assim que, infelizmente, nessa época que nós estamos vivendo, é muito comum. É muito comum que as mulheres tomem as rédeas em casa, no cuidado de tudo. Da casa, das coisas que tem que acontecer, de absolutamente tudo, as mulheres tomam a frente do relacionamento e determinam e definem tudo, e os maridos normalmente tomam uma postura mais recuada, mais passiva, mais omissa, né? Muitas vezes, infelizmente. E não é raro a gente ver mulheres sobrecarregadas, com peso de trabalho fora, trabalho em casa, trabalho com os filhos, assumindo tudo e chegando numa determinada época em que elas declaram: estou esgotada, não aguento mais, tudo é em cima de mim. Eu entendo que a forma como as coisas são hoje em dia contribuem para que isso aconteça, para que a gente caia nessa armadilha, porque você trabalhar fora, ter seu próprio dinheiro, você ser uma mulher que é responsável pela sua própria vida, é muito bom e interessante, é algo que esses tempos modernos nos possibilitaram. É bom isso? Ótimo. Mas em contrapartida, há uma sobrecarga, porque os maridos não assumiram o cuidado dos filhos e da casa, dividindo com a gente, de igual para igual. Então, me parece que na maioria das vezes as mulheres ficam muito sobrecarregadas. E nessa questão da sobrecarga, ter que resolver as coisas em casa, o que não é fácil, fazer as coisas acontecerem, a gente assume uma postura de mando, de ser machona, de determinar as coisas, de exigir, muitas vezes de brigar, de falar grosso e fazer barraco para que as coisas aconteçam. Eu entendo isso muito, porque é assim para todas nós, para todas as mulheres que vão trabalhar fora e têm filhos, e a maioria das pessoas, a gente não pode generalizar, né? Em todas as casas é assim, não. Em muitas casas é assim. Infelizmente, tem muitas mulheres que declaram que elas têm tantos filhos, mas aí elas somam o marido na conta dos filhos. Então, se tem 2 filhos, elas falam assim: na verdade eu tenho 3. Então, né? Mas será que biblicamente isso está certo? Será que essa posição que a gente assume dentro do lar, no trato com o nosso marido, será que isso é o que vai nos trazer felicidade,
Como que isso é diante de Deus? Será que é desta forma que deve ser? Será como que Deus vê? Será o que a palavra fala? Eu tive uma experiência então, porque, na verdade, eu queria que meu marido caminhasse ao meu lado no evangelho, né? Na vida evangélica, meu marido seguia uma outra linha espiritual. Eu queria que ele caminhasse comigo. E eu comecei a orar muito nesse sentido, e o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim quando não que eu não a conhecesse, mas quando Deus a revelou. Porque uma coisa é você conhecer a palavra, e outra coisa muito diferente é a palavra revelada no seu coração pelo Espírito Santo. Então o texto diz assim, ó: vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo comportamento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra alguma, somente observando sua vida santa e temente a Deus. Aí eu pensei assim, lascou, porque comportamento santo, temente a Deus, e aí continua, gente, não para não, que fala assim, que seja o enfeite de vocês, não os enfeites externos, porque a mulher gosta muito de se enfeitar, né? E hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar a aparência, e isso para a gente é até um prazer. Mas a Bíblia não está dizendo aqui que você não deve fazer isso. Não, aqui está dizendo que você deve estar vestida com espírito manso e tranquilo, que é agradável a Deus. Porque para Deus é muito mais importante você ter o espírito manso e tranquilo do que você estar toda bonitona, vestida no último estilo, maquiada impecavelmente, com cílios alongados, com o seu cabelo top das galáxias. Então, importante para Deus é um espírito manso e tranquilo. E fala que as santas mulheres de Deus antigamente faziam isso, e que nós somos filhas de Sara, e que Sara era assim, e que a gente deve obedecer aos maridos. Filhas, sermos submissas aos maridos sem temer espanto, confiando em Deus. Fala isso para nós. Em outras palavras, esperando, a palavra aqui diz esperando em Deus, porque se tem uma coisa que eu acho que Deus trata até a mulher, fazendo a gente aguardar por um filho 9 meses, é trabalhar no nosso interior a questão do esperar, né? Porque esperar para a mulher é uma coisa muito complicada, porque a mulher, ela quer as coisas, não é para amanhã nem depois, não, ela quer para ontem, para antes de ontem. Na hora que ela pede algo, ela já quer agora. E muitas vezes ela acaba fazendo tudo para não ter que esperar. Então aqui fala, né, esperando em Deus. Então Deus quer que a gente tenha esse espírito manso e tranquilo. E aí você vai virar e falar assim, entendi tudo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sou assim, Ava. Você não me conhece. Bom, queridos, vocês também não me conhecem. Porque quando vocês olham para essa pessoa assim, branquinha, de olho azul, dessa idadezinha, vocês pensam, nossa, que docinha que ela é. Não, queridas, não sou docinha, não. Eu sou igualzinho qualquer mulher. Qualquer não. Tem umas que são umas tranquilas mesmo, né? Graças a Deus. Mas a maioria é brava. Então eu posso dizer que eu sou uma dessas mulheres. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: você quer que eu faça a obra no coração do seu marido? Você quer possibilitar um casamento dentro desse lar? Você quer ser uma mulher casada e feliz? Então, minha filha, caminha na minha palavra, do meu jeito, não é do seu jeito. Se você quer do seu jeito, então vai. Vai do seu jeito que você vai ver o que vai dar lá na frente. Mas se você quer a minha intervenção, se você quer o seu marido caminhando na fé junto com você, então é do meu jeito. O Espírito Santo deixou isso bem claro para mim. Eu entendi que não tinha chororô, não tinha
troca, não tinha permuta, não tinha nada, que é do jeito de Deus ou não é. Então eu concordei e falei para Deus assim, Deus só me conhece, só sabe que eu não tenho espírito manso tranquilo, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu te peço que seu Santo Espírito me ajude, tome meu coração e a minha mente e me ensine. E fui me transformando. E aí você vai virar para mim e perguntar assim, quer dizer que então você agora é uma mulher mansa tranquila? Não, amada, eu não sou não. Não sou mansa tranquila não. Mas eu tento, procuro, me esforço, fazer o melhor. Tento, cada dia. Porque as coisas são igual você deixar um vício. É todos os dias você começa de novo. Eu acho que Deus fez essa questão do sol, né? Abaixar e se pôr e se transformar em noite, para que a gente pudesse ter esse momento de que acabou esse dia, aquele dia lá você lutou nele, foi tudo bom, mas aí veio a noite, você descansou, zerou e começou tudo de novo. Para você ter novas oportunidades, mesmo quando você erra. E uma coisa que é muito legal mesmo, que à medida, como todas as coisas, à medida que você vai fazendo, você vai melhorando. Você vai aprendendo, você vai crescendo naquilo. Você vai se desenvolvendo e cada vez vai se tornando mais fácil. Além do que você não está nisso sozinha, porque o Espírito Santo está contigo. Então você precisa pedir graça a Deus, pedir ajuda do Espírito Santo e ir com o Espírito Santo. Ele te ajuda a conquistar. Não só isso, mas tudo na sua vida. Você tem Deus na sua vida, amada. Você é filha de Deus. Então você pode pedir que o Senhor te abençoe e te ajuda nisso. E não fica preocupada pensando assim, mas é só difícil para a mulher, né? Para os homens é tudo sempre muito mais fácil. Não, porque a palavra também está dizendo aqui, ó. Vocês também, maridos, da mesma forma, sejam sábios no tratamento com as suas esposas e as tratem com honra. Como parte mais frágil, herdeiras com vocês também do dom da graça da vida, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, o que Deus está falando? Você quer ser ouvido por mim? Para os homens. Você quer que eu escute as suas orações? Então trate bem a sua esposa, porque se você não tratar a sua esposa bem, não vou nem te ouvir. Então, para os maridos também é muito pesado. Agora, eles têm que querer também obedecer. Mas não é desculpa você falar, Mava, então se meu marido não faz isso, eu também não vou fazer minha parte. Bom, aí é contigo, né, querida? Porque aí Deus vira e fala assim, então também não posso fazer a minha. Não é que ele não queira, ele não pode se trair, essa é a palavra dele. Ele tem que ser fiel aos próprios princípios. Mas analisa comigo, você e Deus já são maioria. Então, se vocês dois estão unidos, já é determinada a vitória na sua casa, na sua vida. Faz um propósito, pede ajuda a Deus e você vai ter vitória. Eu tenho certeza porque eu tive, viu, amada? Que Jesus as abençoe. Amém? Bom final de semana.